Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 3, o poder do Jesus exaltado. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Pedimos perdão pelas falhas, pecados cometidos. Pedimos que esteja conosco, nos dando a tua sabedoria, o teu poder, nos fortalecendo, auxiliando no evangelismo e na vivência também do dia a dia. Em nome de Jesus, esteja conosco, nos auxiliando, nós imploramos hoje e sempre. Amém. Então vamos lá. O poder do Jesus exaltado, lição 3. O verso para memorizar é o seguinte: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Então veja, quando o Espírito Santo age em nós, é a suprema eficácia da força do seu poder agindo sobre nós que vai ser o determinante. Então, jamais a Bíblia coloca a nossa limitação como uma limitação a Deus. Então, veja que ela fala, pelo Espírito Santo agindo, as pessoas, agindo sobre nós os que cremos, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nas regiões celestiais. Então, toda vez que a Bíblia vai falar sobre Deus agindo em nós, vou até ler para você aqui na versão Almeida Corrigida Fiel e na nova versão internacional. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Incomparável grandeza do seu poder para conosco. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, toda vez que a Bíblia vai falar da atuação de Deus sobre o ser humano, sempre prevalece o poder de Deus. Então, isso é um ponto muito importante em toda a definição a respeito do poder de Deus na nossa vida, é que o poder de Deus não se limita à nossa limitação. Nós somos limitados. Deus não. Deus não tem essas limitações. Então, toda vez que Deus age sobre nós, não é a nossa limitação que determina como vai ser a atuação de Deus. Não é Deus, é a nossa vontade de permitir que Ele atue em nós que é o determinante, e não a nossa limitação. Não é? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, veja que o primeiro ponto aqui, quando vai falar do poder do exaltado Jesus, a lição fala desse poder de Jesus sobre tudo, não é? Sobre todas as coisas, e fala do poder, veja que ele fala aqui, excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Então, ele fala, olha, desde que creiamos, desde que confiemos realmente em Deus, não é? E deixemos Ele trabalhar, não é? Vai haver uma mudança em nós, vai haver uma mudança evidente em nós, não é? Então, desde que permitamos que isso aconteça, esse é o verdadeiro poder que Paulo está falando, não é?
Os seres humanos estão sempre em busca de mais poder. A fábrica Devil Motors, por exemplo, exibiu o protótipo de seu Devil 16, um veículo com um motor de 16 cilindros e 12,3 litros, que produz mais de 5.000 cavalos de potência. Se isso não for suficiente, considere o caminhão semi-reboque Peterbilt, que conta com 3 motores a jato Pratt & Whitney J3448. Ostentando 36.000 cavalos de potência, esse veículo faz 400 metros em 6,5 segundos e atinge 600 km por hora antes de acionar seus 2 paraquedas. Em contraste, Paulo orou para que os efésios, sob a tentação de admirar os poderes e divindades de sua cultura, por exemplo, experimentassem por meio do Espírito Santo a imensidão do poder que Deus lhes oferecia em Cristo. Esse poder não é medido em potência de cavalos nem é mágico, mas é visto em 4 eventos da história da salvação e de mudança do cosmos: a ressurreição de Jesus, sua exaltação no trono de Deus, a colocação de todas as coisas em sujeição a Cristo, a dádiva de Cristo à igreja como seu cabeça. É claro que a lição está falando aqui sobre eventos ali contidos no livro de Efésios, né? A Bíblia contém uma série de eventos e a lição está focando aqui nos eventos do livro de Efésios. Então, para nós cada vez mais olharmos para o livro de Efésios e prestarmos atenção nisso, né? Ressurreição de Jesus, exaltação no trono, colocação de todas as coisas em sujeição, que é o que nós estamos estudando, a dádiva de Cristo, a igreja como seu cabeça. Então, ele fala: a incomparável grandeza do seu poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, ele fala: olha, quer maior poder do que você vê a ressurreição, e não só a ressurreição, mas a ressurreição de Cristo, né? E ali ele assumindo toda a autoridade, como ele diz, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Então, veja, ele fala: olha, pense nesse poder, pense em tudo isso, né? Isso é nisso que nós temos que nos apoiar ao pensar nas dificuldades que nós passamos aqui, né? Ou seja, Deus está conosco em todo momento e o seu poder é ilimitado. Oração e ações de graça. Motivado pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé em Jesus e no amor uns pelos outros, talvez essas informações tenham sido compartilhadas por Tíquico, Paulo contou-lhes o quanto orava por eles. Compare os 2 relatos de oração de Paulo em Efésios 1, de 15 a 23 e 3, 14 a 21. Que temas os textos têm em comum? Nós vamos ler o conteúdo da lição e depois vamos passar aos textos. Às vezes, nosso padrão de oração tem um tom pesaroso e lamentamos os desafios e problemas. Os relatos de oração de Paulo em Efésios sugerem que a ação de graça é a língua original da oração. Agradecemos as bênçãos divinas, buscamos discernir Deus em ação e em circunstâncias difíceis e o louvamos por sua presença transformadora em nossa vida. Discernir em circunstâncias difíceis e louvar pela presença transformadora na vida. Celebrando a graça e o poder do Jesus exaltado, somos gratos por abençoar pessoas sob nossa influência. Eis o segredo transformador de Paulo. A oração é a chave do louvor e da ação de graças. Paulo também disse: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. O que significa orar sem cessar? Não significa que estamos sempre ajoelhados em oração, mas que, abençoados por Deus, vivemos com o coração aberto à presença e ao poder divinos, buscando sinais para demonstrarmos gratidão a Ele. Significa prontidão para processar as questões da vida na presença divina e buscar o conselho divino à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. Significa não viver distanciado de Deus, mas comprometido com Ele, sempre aberto à sua liderança. E no sentido formal de orar, de falar com Deus, não interromper o processo de oração, né? Então, se você ora diariamente, continuar orando diariamente, não é? Então, não deixar de falar com Deus, não deixar de orar a Deus, não é? Às vezes vemos a oração como uma gentileza, um complemento ao discipulado,
que deve ser exercido quando for conveniente. Aliás, ultimamente, muitos cristãos têm visto toda a atitude dele para com Deus como uma gentileza, algo que ele não precisaria fazer, que ele estaria salvo de qualquer forma. Então, acaba sendo que cada atitude do ser humano para com Deus passa a ser vista como uma gentileza ou uma atitude de falsa humildade como algo inútil, né? Então, que não é o que a Bíblia coloca, né? Então, muitas coisas muitas linguagens que são colocadas na Bíblia devem ser lidas com atenção para que nós comparemos aquilo que está lido em linguagem mais comum e uma linguagem mais hiperbólica, uma linguagem mais simbólica, uma linguagem mais exagerada, vamos dizer assim, para o exagero para ressaltar alguma coisa, para aí, então, tirar algumas conclusões, né? O problema é que muitas vezes as pessoas concluem primeiro para estudar depois, e nós devemos estudar primeiro para concluir depois, deixar que a Bíblia guie a nossa mente, e a partir daí nós tiremos conclusões baseadas efetivamente no estudo criterioso da Bíblia, né? Paulo ilustrou uma noção diferente dessa de falar, de vez em quando eu vou falar com Deus ali, mas não precisa, não é ponto de salvação, né? Ele levava a sério a tarefa de orar pelos efésios e o fazia agradecendo e intercedendo por eles. Para ele, a oração é uma tarefa central da fé cristã. Esses versos apresentam um chamado à oração, um convite para considerar o próprio ministério de oração à luz da dedicação de Paulo a ele. Vamos lá então para Efésios, vamos comparar Efésios 1, 15 a 23. Por isso, olha só, o qual é o penhor da nossa herança, lembra desse verso, né? Para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Por isso, né, por causa de tudo isso aqui, com fim de sermos para o louvor da sua glória, em quem também nós estamos, né? Depois que ouvimos o Evangelho da salvação, fomos selados, ele é o penhor da nossa glória. E por tudo isso, por todas essas maravilhas, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, olha, por tudo isso, e sabendo que vocês mantêm firmes a fé de vocês no Senhor Jesus, apesar dos problemas, apesar das vezes dos desânimos que acontecem, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, não cesso de dar graças a Deus por vós. Ou seja, vendo que realmente vocês estão sendo transformados por Deus, né? A vossa fé, o vosso amor, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos e a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, acima de todo o principado, ele foi colocado, de todo poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no vindouro, sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, isso significa que a igreja só pode ser uma verdadeiramente se Cristo for o cabeça. Ou seja, se quem decidir as coisas for a palavra de Deus. Então, não há unidade verdadeira na igreja se as decisões não forem tomadas tendo como princípio as Escrituras, né? A nossa regra é de fé e prática. Então, só há, e para haver uma unidade deve haver o quê? Uma busca na interpretação adequada das Escrituras, né? Isso é um trabalho contínuo, constante, né? Então nós precisamos ler as Escrituras e interpretá-las da melhor forma para conseguir ser esse corpo, né? Unido, trabalhando, tendo Cristo por cabeça, Cristo como cabeça da igreja. Agora vamos lá, no capítulo 3, versos 14 a 21. Então, ele fala aqui, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, dos principados e potestades. Veja, ele fala novamente do poder de Deus, da sabedoria de Deus, os principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor.
Veja que ele fala aqui: iluminados os olhos do vosso entendimento, as riquezas da glória, não é? Sobre a excelente grandeza do seu poder, não é? Conhecimento e sabedoria e revelação. E aí aqui ele fala, não é? Eterno propósito, ousadia, acesso e confiança. Peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, e por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá ele fala, olha, eu dou a ação de graça, faço ação de graças a Deus pela força que vocês têm, mas também tendo em vista que vocês ficam afetados pelas tribulações que eu passo, eu também, por causa disso, me ponho de joelhos. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço a Deus por tudo que vocês estão vivendo, por toda essa transformação, eu também rogo, também peço a Deus que mantenha vocês fortalecidos, que não se deixem abalar por causa das minhas tribulações ou das deles próprias, né? E no caso ele fala, das minhas tribulações por vós. Então ele fala, então vocês sabem que eu sofro por vocês, que eu passo tribulações por vocês, não só por eles, né, mas também por eles. Então ele fala, e eu oro a Deus para que vocês se mantenham firmes, não é? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então veja, olha só, lá ele fala da autoridade, do nome, aqui ele fala novamente, ele ressalta, né, a questão do nome de Cristo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Então, a transformação constante de dentro para fora, que vai ser vista também fora, não é? Obviamente. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, ou possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade. Veja que ele fala novamente, ou seja, compreensão cada vez maior, até chegarmos numa compreensão plena. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então veja, ele fala que nós teremos condições de conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, que apesar de estar acima da nossa limitação como seres, Deus completa isso em nós, nos fazendo compreender, conhecer esse amor, não é? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então veja, cheios de toda a plenitude de Deus. Então é sempre o poder de Deus que prevalece. Nunca a nossa limitação na Bíblia é colocada como algo a limitar o poder de Deus. A única coisa que pode impedir Deus trabalhar conosco é nós não permitirmos, ou seja, o respeito que ele tem à nossa vontade. A partir do momento que nós permitimos, nenhuma das nossas limitações limita o poder de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus é capaz de fazer aquilo que está além do nosso pensamento, além do nosso pedido. Então, assim, nada que nos limita a Deus. E segundo o poder que em nós opera, olha só, segundo o poder que em nós opera, esse poder que em nós opera pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então ele tem o poder de nos transformar além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Então ele fala de transformação aqui no capítulo 1, né? Veja só. Conhecimento do Espírito, sabedoria, revelação, iluminados os olhos do entendimento, sobre excelente grandeza, lá ele também fala, né, de algo grandioso. Então ele fala, olha, ele está constantemente enfatizando aqui o poder de Deus em nossas vidas. Segunda-feira, experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço
o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Veja que ele fala constantemente, tudo, todas, plenitude, perfeito, perfeitamente. Ao relatar suas orações, Paulo registrou um pedido central que ele colocou diante do trono de Deus. Ele já havia observado que o Espírito Santo entrara na vida dos crentes no momento da conversão deles. Paulo, então, orou por uma nova bênção do Espírito. Pediu que desse o discernimento espiritual necessário, focado em uma compreensão aprofundada de Jesus, no pleno conhecimento dele. Ou seja, o que Paulo sempre enfatiza é que desde que permitamos, nada vai faltar. Deus vai completar sempre nosso conhecimento, nossa vivência, não é? Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial a respeito de quais 3 temas. Então ele fala aqui de Efésios 1, 17 a 19, e aí a lição quer que nós foquemos em 3 temas. O comentário é: quando Paulo orou para que os crentes soubessem qual era a esperança da vocação deles, orou para que estivessem atentos às ações que Deus já havia tomado para a salvação deles. Então, esperança da vocação. Então, esperança da vocação, ou seja, vocacionados. Consideramos que nós não cremos na predestinação, então, o que é essa esperança da vocação? Ou seja, a aceitação da palavra, não é? Se sentir vocacionado, aceitar as boas obras para as quais nós nascemos, né? Segundo ele nos diz, né? Criou para as boas obras, né? Ele fala das boas obras as quais de antemão criou para que andássemos nelas. Então, essa é a questão da vocação, ou seja, aceitar aquilo que Deus nos concede, né? Ou seja, Ele nos dá a chance de vivermos para as boas obras, para as quais Ele nos criou para isso. Ele não nos criou para o pecado, não é? O pecado ele foi uma decisão infeliz que se repetiu no decorrer da história. Mas Deus não nos criou para o pecado, Ele nos criou para as boas obras. Então, essa é a nossa vocação verdadeira, né? Como seres humanos, né? Então, ser humano não é ser falho, como muitas pessoas falam, eu me sinto humano, né? Livre para errar, livre para... Não foi para isso que Deus nos criou. Não é isso que nos torna humanos, não é? Isso nos torna humanos imperfeitos pecadores. Isso nos torna humanos rebeldes, que enxergamos nas falhas uma virtude. E não é isso, né? Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para, no momento que falhássemos, enxergássemos a gravidade do erro e buscássemos nele o poder para lutar contra aquilo e não encarar as imperfeições no sentido de ações erradas como algo natural, algo que caracteriza o ser humano. Isso caracteriza o ser humano caído, não o ser humano que Deus criou perfeito e nem mesmo o ser humano caído que aceita a Deus. Esse não é mais um ser humano que vê com normalidade a queda, o pecado, a obstinação de fazer o erro, nem justifica o erro, né? Quando orou por uma percepção sobre a riqueza da glória da sua herança aos santos, a riqueza da glória da herança de Deus aos santos. Então ele fala do sacrifício de Cristo, ele fala dos benefícios dos servos de Deus, a transformação de vida, a esperança de uma nova vida, a esperança da transformação, o amor uns para com os outros, não é? Ele estava relembrando a noção do Antigo Testamento dos crentes como herança de Deus, conforme Deuteronômio 9:32, Zacarias 2. Desejava que soubessem que eles não só possuíam uma herança de Deus, mas que eles eram herança dele. Então, somos herança de Deus e temos uma herança que é o que vamos dizer, o prêmio que nós temos reservado para nós, não é? A salvação em Cristo Jesus, né? Pelos méritos de Jesus, pelo poder de Deus atuando na nossa vida, obviamente, a partir do momento que nós entendemos, permitimos que Ele atue. Queria que entendesse seu valor para Deus. Quando o apóstolo orou por discernimento sobre a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, imaginou o Espírito Santo trazendo nova compreensão da imensidão do poder de Deus e efetivando
na experiência deles. Em todas essas orações, Paulo quis que essas pessoas experimentassem por si mesmas o que lhes havia sido dado por meio de Jesus. Então vamos lá? Efésios 1, 17 a 19. O contexto ele fala, que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com os santos. Então ele fala, ouvindo o que vocês já fazem, permitindo que Deus atue em vós, não cesso de dar graça, lembrando de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, veja só, para que Deus vos dê o conhecimento e espírito de sabedoria, para que vocês tenham os olhos do entendimento ainda mais iluminados. Você já tem aqui uma vivência, você já tem um amor, a fé no Senhor Jesus, você já tem um amor uns para com os outros. Então, isso é resultado de quê? Isso é resultado, obviamente, da sabedoria e revelação de Deus. E ele pede para que isso amplie, para que isso seja ampliado. E ampliando isso cada vez mais, eles fiquem cada vez mais firmes para permanecer e se fortalecerem ainda mais. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então a Bíblia sempre nos chama para o razoável, para o racional, não para o emocional. Então, mas nós nos emocionamos? Sim, nos emocionamos pela compreensão do amor de Deus, pela contemplação do amor de Deus, e não por um êxtase momentâneo, por uma música mais agitada, nada disso. Nós sempre somos chamados a contemplar, a refletir, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então, iluminados os olhos e entendimentos, para quê? Para sabermos do quê? A esperança da nossa vocação. As riquezas da glória, da sua herança nos santos, e a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele manifestou em Cristo. Então ele fala da operação da força do poder, a sobreexcelente grandeza do seu poder, segundo a operação da força desse poder sobre nós, Então ele fala, olha, é acima de qualquer expectativa esse poder que ele nos concede, é acima de qualquer expectativa esse entendimento que ele nos permite, é acima de qualquer expectativa essa fé que ele nos permite desenvolver, esse amor que ele nos permite desenvolver, que ele fortalece em nós, que ele desenvolve em nós a cada dia, Então ele fala, tudo é muito maravilhoso, tudo é muito grandioso. Então, desde que nós aceitemos isso e permitamos que Deus nos transforme, ou seja, aceitemos essa luta contra o nosso desejo pelo mal, então ele fala, é garantida a mudança na nossa vida, é garantida a mudança nos nossos pensamentos, palavras, ações, Então ele fala, não temam as tribulações, não temam o que está acontecendo comigo, lutem contra isso, lutem contra o desânimo, sejam firmes naquilo que vocês façam. Participando do poder da ressurreição. Nos versos restantes do seu relato de oração em Efésios 1, 20 a 23, Paulo expandiu o terceiro tópico de compreensão que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes, a imensidão do poder de Deus, exercido em favor deles. Iniciou apontando para dois eventos da história da salvação, como as primeiras ilustrações do poder divino, a ressurreição de Jesus e a exaltação ao trono do cosmos. Como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? Então nós vamos começar aqui com Efésios 1 mesmo, depois 1 Coríntios, Filipenses e assim sucessivamente. O comentário da lição a ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã. Ou seja, basicamente não existe cristianismo da forma como nós conhecemos com a esperança da volta de Jesus, com a aceitação de todos os seus ensinos, sem considerar a sua ressurreição.
Porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam a grande e futura ressurreição, para a vida eterna no momento do seu retorno. Porque Cristo ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, para aqueles que não aceitam Jesus, por exemplo, como Messias, ou estão esperando um Messias, ou não aceitam, não acreditam na ideia de que os livros de Gênesis a Malaquias tenham trazido ali a ideia de um Messias Salvador. Então, ou eles negam que haja esse Messias, ou eles aceitam que existe o Messias, mas que ele ainda está por vir, mas de qualquer forma eles não compartilham dessa esperança que nós temos, porque eles negam, ou eles negam que Jesus tenha sido um profeta de Deus, e não só um profeta, não é? Ou eles negam qualquer boa influência de Jesus, ou eles simplesmente o aceitam como um profeta comum, né? Ou um profeta de destaque, mas nada além disso, não é? A imagem de Deus fazendo Cristo sentar à sua direita foi extraída do Salmo 110, verso 1. A passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Todas as passagens citadas parecem se basear nela. A exaltação de Cristo é bastante destacada em Efésios. Os crentes estão assentados em Cristo nas regiões celestiais. Além disso, Paulo se referiu à ascensão de Jesus como um prelúdio para a sua obra de encher todas as coisas e conceder dons à sua igreja. Então, ele fala ali, né, que Jesus ele foi, se apresentou, cumpriu todos os requisitos necessários e continuou, né, porque o poder de Deus ele nunca deixou de existir na vida dos seres humanos aqui no plano da redenção. E ele fala que no momento que Cristo faz tudo isso, ele concede ao ser humano o perdão pelo sacrifício de Jesus, o poder pela graça concedida, perdão dos pecados, transformação de vida, a esperança na volta dele para a execução do plano de não mais permitir que o mal se levante no nosso planeta, por exemplo, né, entre os seres humanos. Então, tudo isso é resultado do desenvolvimento desse ensino no Novo Testamento, não é? Em Efésios 4, de 8 a 11, Paulo nos advertiu a não adotar uma imagem meramente estática de Cristo no trono do Pai, apresentando, em vez disso, a imagem dinâmica do Novo Testamento do Cristo exaltado, que avança por meio do seu Espírito em todo o mundo, dominando e conquistando, conforme F.F. Bruce, as epístolas aos Colossenses, Filemão e Efésios. Assim, Paulo retratou a exaltação, coroação de Cristo, não apenas como uma ilustração do poder divino oferecido aos crentes, mas como a fonte desse poder. Então vamos lá? Efésios 1:20. Manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita no céu. E ele não termina aqui, ele fala: acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então vamos lá agora para 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 22. Aqui ele fala da questão da ressurreição, né? Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns que não há ressurreição? Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E tanto a pregação de Paulo como a fé que eles viessem a exercer nessa pregação, né? E aí, do verso 20 a 22 agora, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Então aqui ele fala do quê? Que Cristo já é reconhecido. Se você for ler na Bíblia, a Bíblia fala o quê? Os demônios creem e estremecem. Então o reino de Cristo, ele já é conhecido, né?
Ele é conhecido pelos anjos caídos, ele é conhecido pelos seres não caídos, ele é conhecido por várias pessoas, é negado por muitos seres humanos, né, infelizmente, mas por aqueles que creem nós reconhecemos isso, mas o poder de Deus ele é exercido independente disso, né? E aí, o que ele fala aqui, Cristo já está acima, só que vai haver um momento em que isso vai ser executado de uma forma que não será mais permitido, não será mais tolerado nenhum tipo de ato, nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de palavra, de obstinação que venha a ser uma transgressão da vontade de Deus, né? Então, isso não será mais permitido, isso é tolerado. Entendemos que esse processo de rebelião ele é excepcional no plano de Deus para todos os seres que existem, né? Toda a profundidade disso nós vamos compreender melhor na eternidade, mas nós sabemos que isso é excepcional, isso não é a vontade de Deus, isso não é a regra com a qual ele criou, conforme nós lemos nas Escrituras, não é? Então ele fala, olha, ele é a primícia, né? Primícia dos que dormem, né? E se esperamos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então não há porquê. Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, porque não há garantia de salvação em Jesus, não é? Agora nós vamos para Filipenses, capítulo 3, versos 8 a 11. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Então Paulo fala, olha, não me importa em perder as outras coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, Paulo, sabendo que ele não ele não tem condição de ser salvo pela lei, porque ele precisaria ser perfeito desde o seu nascimento até a sua morte, né? Para que fosse salvo pela lei, né? Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ele fala, olha, nós temos que reconhecer que, pelo sacrifício de Cristo, Deus nos concede a graça, Ele nos concede o perdão pelos pecados, a transformação de vida e a salvação final, que é o quê? A nossa glorificação, a nossa vida eterna com Ele. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então aqui nós podemos entender isso aqui como uma hipérbole de Paulo, né? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, porque ele confiava na sua salvação em Cristo Jesus, não é? Mas quando ele fala de alguma maneira, ou seja, Deus conhece todas as maneiras de nos auxiliar, não é? Então ele fala, olha, Deus nos concedeu isso, considerando todas as possibilidades, para que de alguma maneira todos nós tivéssemos acesso, não só a Paulo, né? Mas todos pudéssemos chegar a essa ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então ele fala, olha, naquilo que ainda nós haveremos de conhecer, isso está para frente. Mas aquilo que já sabemos, que já foi estabelecido, não tem por que voltarmos, não tem por que retrocedermos. Hebreus 13, 20.
Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Logo, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então veja que em todo momento a Bíblia, quando ela coloca a nossa situação diante de Deus, ela fala, olha, nós somos frágeis, nós somos limitados, Deus não. Olha o poder de Deus, olha o potencial do poder de Deus na nossa vida, como Ele pode nos transformar, como Ele pode nos livrar, não é? Nós resistimos, infelizmente, existe resistência no ser humano, mas Ele fala, naquilo que depende de Deus, Deus está a todo momento conosco, nos ajudando, potencializando. Então Ele fala, aceitarmos isso e resistirmos, persistirmos, lutarmos contra o mal, lutarmos contra o desânimo, né? Então a todo momento Ele fala, olha, desde que nós entendamos o poder de Deus na nossa vida, não haverá limites para a transformação de Deus na nossa vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Então Ele fala, somos nova criatura, não temos que nos basear naquilo que éramos lá afastados de Deus. Porque eu não fazia isso, não fazia... Tá, acabou. Você é nova criatura. Agora Deus capacita, dá poder para lutar contra o mal. E é isso que nós devemos fazer, né? E se cair, pedir perdão, se levantar, seguir em frente. Então Ele fala, olha, nós somos nova criatura, não somos mais aquela criatura que se alegrava e não via nenhum problema nos pecados que fazia, não. Nós não vamos agora viver uma vida deliberada, voluntariamente em erro, não. Nós vamos agora, como novas criaturas, prosseguir no nosso desenvolvimento. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, no caso, para todos nós, não é? Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? No caso da ressurreição de Jesus, ela, além de outros eventos na Bíblia, ela é a prova do poder de Deus para ressuscitar. Jesus como nossa primícia, né? Primícias dos que dormem, primícias nossa, ou seja, Ele é a nossa primícia, Ele nos garantiu pelo seu sacrifício, não é? Ele se ofereceu por nós, Ele trabalhou na intercessão por nós, atua ao lado de Deus ali, por nós também, não é? Pelo seu poder, nos concede a graça, nos concede o perdão, nos concede novas chances, não é? Então, a ressurreição de Jesus nos permitiu apelar para o seu sacrifício no momento em que erramos e rogar a Deus pelo poder, né? Pela continuação do poder de Deus atuando em nós, assim como atuou no passado também nos seus servos. Vamos lá então para a lição de quarta-feira. Cristo acima de todos os poderes. Paulo celebrou a exaltação de Jesus, que está sentado com o Pai no trono do cosmos. Tendo definido a posição de Cristo em relação ao Pai, à sua direita nos lugares celestiais, conforme ao meio da revista atualizada, Paulo se voltou para a relação de Jesus com os poderes. Como corregente com o Pai, Jesus está muito acima de todos eles. Compare a menção que Paulo fez dos poderes espirituais do mal em Efésios 1, 21, 2, 2 e 6, 12. Por que o interesse nesses poderes? Então, é importante que nós não tenhamos uma visão de que não podemos ser afetados de forma alguma, não? Nós temos que nos atentar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, não é? Jesus fala que ele via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, existe uma luta, existe um conflito, existem as forças do mal para nos prejudicar, para nos puxar para o mal, para o erro, não é? Então, ele fala, estejamos atentos, porque tanto eles
podem agir diretamente, como eles podem agir indiretamente, através de outras pessoas, né? Atos 19, 11 a 20, com a história dos 7 filhos de Seva, ilustra que, na época de Paulo, Éfeso era um centro de artes mágicas. A característica predominante da prática da magia em todo o mundo helenístico era a consciência de um mundo espiritual que exercia influência sobre praticamente todos os aspectos da vida. O objetivo do mágico era discernir os espíritos benéficos dos nocivos e aprender suas diferentes atuações, forças relativas e autoridade. E aí pense bem, como? Como discernir entre o certo e o errado? Quem ia determinar isso? Quem determinou isso para eles? Então vê que era muito fácil para eles estarem ali atuando em nome de um espírito maligno, prejudicial, achando que estavam ali em ações benéficas, principalmente se eles pensavam, por exemplo, na sua satisfação física, na sua riqueza, como um critério de determinação de um espírito benéfico, por exemplo, né? Com a fórmula adequada, uma doença induzida pelo espírito poderia ser curada, ou uma corrida de carruagens poderia ser vencida. Então, veja, há semelhanças com o aspecto de milagre, com o aspecto de curas, mas o foco é o ser humano, o foco é a capacidade do ser humano conseguir fazer algo. Não há um padrão específico, não há um padrão específico de vivência, como na Bíblia, né? Formas como nós temos que viver. E eles aprenderam da pior forma que não basta citar o nome, não é fazer algo em nome de Jesus, não é simplesmente citar o termo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é por si mesmo o batismo em nome de Jesus, né? Batizar em nome de Jesus significa o quê? Fazer tudo conforme Jesus ensinou. Agir com a pessoa que vai se batizar conforme Jesus ensinou, mostrar para ela o resultado do caminho do cristianismo, né? Orientá-la, mostrar para ela se ela realmente quer ser um discípulo de Cristo. E a partir daí você, depois que ela entende que ela precisa se sujeitar à palavra de Deus, aí aceitar que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Senhor da sua vida, que ela vai ser transformada pelo poder transformador de Jesus, isso sim nós podemos dizer que é o batizar em nome de Jesus. Para ela entender, para a pessoa entender que ela vai morrer para o mundo e viver para Deus. Do contrário, simplesmente pegar uma pessoa, colocar nas águas e dizer, eu te batismo em nome de Jesus, sem nenhum procedimento, sem nenhum cuidado, nenhuma cautela em relação a essa pessoa, mostrar para ela o que significa morrer para o mundo e viver para Deus, qual é o simbolismo da ressurreição ali, que ela é uma nova criatura, é um filho de Deus ali, renovado, filha de Deus. Então veja, não é simplesmente falar, né? Então a falha desses magos ali foi principalmente achar que eles não precisariam de transformação na vida deles. Bastaria usar o nome de Jesus e o nome de Paulo, que estaria tudo bem. Nós vamos citar o nome deles e o nome deles vai resolver tudo. E aí eles perceberam que não é por aí. Não é esse o interesse de Deus em todo esse plano, né? Altamente grandioso. Ele quer a nossa transformação, né? Então ele não é só falar, eu aceito Jesus, né? É preciso que isso realmente transforme a nossa vida, né? O interesse em nomear divindades e poderes em feitiços era uma característica da vida religiosa em Éfeso, e entre alguns até hoje. Paulo desejava deixar clara a relação entre Cristo e os poderes, o Jesus exaltado muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Para ter certeza de que o público entendesse que não há poder além de Jesus, ele acrescentou uma alusão à prática de reunir os nomes das divindades em feitiços, todo nome que se possa mencionar. Voltando da dimensão do espaço para a do tempo, Paulo enfatizou a cronologia ilimitada da supremacia de Jesus sobre todos os poderes, que se aplica não só no presente século, mas no vindouro. Então ele fala, passado, presente, futuro, poder de Deus está acima de tudo. Então é isso que ele quis deixar bem evidente, né? Então, vamos lá. 21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então essa é a ênfase, ou seja, acima de tudo, ou seja,
Não há nenhum encantamento, não há nenhuma magia que se tem aí que se possa rivalizar com o poder de Deus. Aí nós vamos agora lá para o capítulo 2, verso 2. Em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele fala, olha, vocês viviam segundo esse poder que levava vocês para a desobediência. Essa era a intenção dele. Fazer com que vocês vivessem numa desobediência voluntária, deliberada, obstinada, rebelde. Não é? E aí ele fala, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira. Então veja, éramos filhos da ira por natureza. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Não mais. Então ele fala, olha, nova criatura. Agora nós lutamos contra tudo isso. 6:12. Então vamos lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século. Então veja, olha, éramos sujeitos a esses que nos levavam à desobediência. Agora nós lutamos contra eles, contra todas essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra todos esses principados, potestades, os príncipes das trevas deste século. Então ele fala, olha, não somos mais, agora Deus nos protege com a sua armadura, não é? A armadura de Deus para resistir. Então ele fala, olha, nós não estamos mais desprotegidos, né? Mas os poderes malignos existem, então nós precisamos estar constantemente protegidos por Deus. Quinta-feira, Jesus, todas as coisas e sua igreja. Os primeiros cristãos viam no Salmo 110, verso 1, uma profecia da exaltação de Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Eles liam o Salmo 8 da mesma forma, com a afirmação de que Deus pôs tudo sob seus pés, os pés do Filho do Homem. Embora acreditassem que os poderes das trevas nos lugares celestiais estivessem sobre eles e ameaçassem subjugá-los, eles se apossavam da verdade de que esses poderes estavam sob os pés de Cristo. Então eles falavam, eles acreditavam sim, eles entendiam que havia outros poderes, poderes maléficos, mas eles acreditavam que Deus superava todos eles e eles estavam realmente protegidos em Deus. Observe, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Aí, entre colchetes, né, o Pai o deu à igreja. Ou o designou cabeça de todas as coisas para a sua igreja. Embora todas as coisas sejam uma expressão universal e inclusiva, Paulo ainda tinha em mente os poderes mencionados em Efésios 1:21. Todas as coisas, incluindo os poderes cósmicos, sobrenaturais e espirituais, estão sob os pés de Cristo, subservientes a Ele, sujeitos em todos os aspectos a Deus. Sujeitos, não no sentido de não que os demônios se coloquem sob a vontade de Deus, eles são rebeldes, mas mesmo com toda a rebeldia deles, eles não podem nada contra Deus. Por isso que a Bíblia fala, até os demônios creem e estremecem, né? Eles sabem contra o que eles estão lidando, por mais rebeldia que tenham, eles sabem contra o que eles estão lidando. Que benefícios a exaltação de Cristo ao trono e seu domínio sobre todas as coisas no céu e na terra dão à sua igreja? Deus tornou Cristo vitorioso sobre todos os poderes malignos. A igreja identificada com Cristo, suprida por Ele, com tudo de que precisa, é a própria vitória garantida sobre esses inimigos. O poder de Deus em exibição na ressurreição e na exaltação de Cristo sobre todo o poder cósmico foi ativado para a igreja. Deus deu o Cristo vitorioso à igreja, que está tão unida a Ele a ponto de ser chamada de seu corpo. Como conhecer o Cristo exaltado e experimentar o poder de Deus? Paulo não aborda mecanismos ou estratégias para isso. No entanto, o fato de que a passagem faça parte de um relato de oração é sugestivo. Ele acreditava que Deus responderia à sua oração e afirmou a eficácia de celebrar na presença de Deus o poder divino, revelado em Cristo, e pediu que esse poder fosse atuante na vida dos crentes. E é bem provável também que Paulo já tivesse os orientado a respeito de estratégias a fazer, né? Então, se nós olharmos o livro de Efésios, nós vamos ver que existem métodos, existem padrões, né? E nas outras cartas de Paulo também. Então ele fala, basicamente é o quê?
é entender que, uma vez que somos nova criatura, somos ali apropriamos ali do poder concedido por Deus a nós, não há limitação. Então não há porquê nós usarmos a justificativa que fazemos isso ou fazemos aquilo, porque viemos de uma determinada criação, estamos em um determinado ambiente cultural. Não. Deus nos dá sabedoria para nos separar no momento que precisamos nos separar, para nos fortalecer, nos fortalecermos e aí irmos até essas pessoas pregar. É claro que se eu ficar o tempo inteiro partilhando das coisas erradas que as pessoas fazem, a qualquer momento eu vou cair também. Mas se eu tiver prudência ao me aproximar delas, ao conversar com elas, ao oferecer auxílio a elas, então eu vou saber, Deus vai me dar sabedoria para saber o momento de agir. Então existe esse problema realmente no cristianismo de enxergar o ser humano como um ser assim que como se o poder de Deus não pudesse atuar no ser humano, Então tudo é usado como justificativa para os erros do ser humano, E lá em Efésios 1, 22 e 23, nós temos o quê? Sujeitou todas as coisas sobre seus pés, sobre todas as coisas constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, se tudo está sujeito a Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo, enquanto ela tiver Cristo por cabeça, enquanto Cristo for o cabeça da igreja, todas essas coisas, nenhuma dessas coisas, melhor dizendo, vão poder prejudicar a igreja. Nenhuma dessas coisas vão poder abalar a consagração da igreja com Deus. Estudo adicional. Estude essas duas descrições da exaltação de Cristo escrita por Ellen White. Ao atravessar os portões do céu, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos. E Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. Então, aqui nós temos a paráfrase do que Cristo falou, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. O derramamento do Pentecostes foi um anúncio do céu de que a investidura do Redentor havia sido concluída. De acordo com a sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido que governaria seu povo. Atos dos Apóstolos. Os braços do Pai envolvem um filho e é dada a ordem. Todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. O exército dos anjos se prostra perante ele, conquanto a alegre aclamação enche todas as cortes celestiais. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Hinos de triunfo se misturam com a música das harpas dos anjos, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, o perdido foi encontrado, o céu vibra com fortes vozes que proclamam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos, desejado de todas as nações. Convido você para uma oração final, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais uma vez ter o privilégio de estudar a sua palavra e pregá-la. Nos auxilie, nos dê a tua sabedoria para a compreensão de tudo, livre-nos de todos os males, nos perdoe, nos purifique, esteja com todos nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.